Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Doni Silva. Hoje nós vamos entrevistar duas pessoas cuja história é uma história realmente muito triste e aconteceu aqui no Distrito Federal. Nós vamos falar sobre um tema que tem, digamos assim, tem chocado algumas autoridades e tem revoltado muitos sindicalistas do Sindsaúde DF. Nós estamos falando de uma situação em que esse sindicato ele tem uma pessoa no comando desde 2012 e essa pessoa se mantém ali fazendo o que bem quer. E ela foi com muita sede ao pote, essa é a verdade. E acabou prejudicando mais de 2.400 pessoas. E querem saber mais? Ficou por isso mesmo. Porque ela conseguiu segurar esse processo por tanto tempo que acabou prescrevendo, revoltando muita gente inocente, muita gente que esperava esse recurso e que viu desaparecer de uma hora para outra. Quando Marli Rodrigues assumiu o Sindsaúde DF, ela assumiu em 2012. E um ano depois, em 2013, houve a Operação Draco 2. Essa operação descobriu que ela, a Marli, pegou dinheiro do sindicato e espalhou entre os parentes. Só para você ter uma ideia, foram mais de 2,5 milhões de recursos em forma de contribuições que foram divididos ali na família dela. Só a filha de Marli Rodrigues, a Maria Luísa Rodrigues do Vale, ela recebeu R$ 495.678 na conta no mês de março de 2012. Desse total, foram detectados 2 saques em dinheiro, R$ 30 mil, e por aí vai. Essa matéria eu já falei, essa denúncia já coloquei lá no nosso blog, lá no donisilva.com.br, e a gente vem acompanhando esse caso. Entretanto, eu decidi, ouvindo apelos de várias pessoas, decidi ouvir 2 testemunhas. E elas estão aqui hoje e vão contar para a gente um pouco mais dessa história que envolve poder, dinheiro e injustiça. Está comigo aqui a senhora Thelma Mouro de Souza. Ela é sindicalista, está na enfermagem há muito tempo. E vamos saber um pouco mais dessa história. E eu a convidei para falar para nós o que aconteceu. Mas primeiro, seja bem-vinda. E, dona Thelma, seja bem-vinda. E conte para a gente quem é a Thelma. Boa tarde, Doni. Muito obrigada pelo convite. A gente se sente lisonjeada em poder falar um pouco da nossa história e da nossa dor, porque não deixa de ser uma dor muito grande o que foi feito com a gente, né? Thelma Mouro. Thelma Mouro entrou na antiga Fundação Hospitalar dia 5 de abril de 1978. No dia 6 de abril eu fui abordada por sindicalistas para me sindicalizar ao antigo Sindicatão. Me sindicalizei, atuei bastante como sindicalizada na área sindical para defender os direitos do trabalhador, enquanto técnico de enfermagem que eu era na ocasião. E caminhei ao lado das atividades do antigo Sindicatão, posteriormente Sindsaúde DF, até por volta de 2011, mais ou menos, foi o ano que eu me aposentei. Uhum. Eu fui sindicalizada até essa época. E resolvi sair porque apareceram situações que não me agradavam. De ir para o movimento grevista, onde eu estava atuando, lutando pela minha categoria, pela minha classe, por aquilo que eu acreditava, e me deparar com um caminhão imenso de som e várias bandeiras que não condiziam com a minha ideologia de PT e CUT. E 3 vezes eu reclamei, na 4ª eu achei que eles eram mais fortes do que eu e resolvi me afastar do sindicato. Nessa época eu já, por problemas de saúde, já tinha saído da área direta de enfermagem, já estava na área administrativa. Eu também sou enfermeira e administradora hospitalar. E nós continuamos, paralelo a isso, junto com uma pessoa
que buscava o que tinha acontecido com o tal do precatório. O que é o precatório? O que é esse precatório? Vamos lá. Nós, enquanto trabalhadores da saúde, nós recebíamos o ticket de alimentação referente, o valor referente ao ticket de alimentação. E chegou um determinado momento em que Maria Batista, que estava à frente do Sindsaúde na época como presidente, ela fez o levantamento e percebeu que o valor que era depositado na nossa conta não era um valor correto. Tentou argumentar, tentou negociar e não deu em nada, então ela abriu um processo de todos os profissionais da saúde, independente de estarem filiados ao Sindsaúde ou não, porque todos estavam sendo prejudicados. Então, todo servidor da saúde tem direito ao precatório alimentação. Okay. Foi feito esse processo e um belo dia, andando pelos corredores do hospital que eu trabalhava na ocasião, me deparei com um colega que eu já conhecia há bastante tempo e ele comentou comigo: achei seu precatório. Eu falei: ué, como assim você achou meu precatório? Ele foi vendido, eu achei ele registrado no cartório. Eu falei: mas eu nunca vendi. Que história é essa? Aí que eu fui tomar ciência do fato de que eu, Thelma Mouro, não tinha mais precatório. E quem vendeu? Como assim? Que história é essa? Aí eu fui entender o porquê, o que tinha acontecido de fato. Não só comigo, vim entender depois desse contato. Eu, como sindicalizada, o meu sindicato me chama, me diz que o meu precatório está para sair, eu vou lá, pergunto o que é precatório, entendi o que era o valor referente àquela diferença. Um direito seu. Um direito meu, que o processo estava finalizando e que eu deveria assinar alguns documentos, incluindo uma procuração. Como que eu não vou confiar na minha presidente, que está representando o meu sindicato? Abre aspas, Marli Rodrigues estava presidente nessa época. Assinei o documento, entreguei e deixei lá para que fosse liberado e meu dinheiro eu recebesse. E fiquei sabendo que de posse dessa procuração que eu, sem ser pressionada nem nada, assinei por espontânea vontade uma procuração, ela vendeu o meu precatório de N pessoas. No início você citou 2.400 e poucas pessoas foram vendidos somente para Ciatói Brinquedos. O meu, por exemplo, não foi vendido para Ciatói Brinquedos. Foi para outras empresas, tanto que o registro foi feito em Unai. Então, são bem mais de 2.400 sindicalizados prejudicados. Meu Deus do céu. E desde então, a gente vem correndo atrás desse prejuízo, querendo o que é de direito nosso, né? Exatamente. E aí vocês denunciaram o caso? Sim, essa pessoa que me indicou tudo isso, nós fizemos um grupo de trabalho, começamos a trabalhar em conjunto, foram feitas denúncias quanto a isso, com toda a documentação necessária, foi levado ao Ministério Público, foi apresentado as provas e, detalhe, a denúncia foi aceita. Sim, a denúncia foi aceita. Prosseguiu, e o que aconteceu? Ela tanto prorrogou, que, como você disse, quando chegou na boca do caixa, como a gente diz, estava prescrito. Ela ganhou porque não pôde ser processada, que prescreveu o tempo. Pois é, e chama a atenção que uma investigação da Polícia Civil demorou tempo demais também, né? Estranho, se não me engano, né? Apenas recentemente é que ela foi indiciada, acho que 2 meses antes ou 3 meses antes da AGE. Não, do arquivamento. Ah, sim. Sim, isso. Né? Então, a Polícia Civil a indiciou por furto qualificado. Furto qualificado. Presta bem atenção, furto qualificado. Ela e os demais. Ela e os demais. Aí tem lá uns parentes dela e tem lá o tesoureiro dela. Um funcionário do Sindsaúde. Um funcionário do Sindsaúde. Ou seja, ela conseguiu enrolar tanto a justiça. É verdade. Que simplesmente hoje ela está livre, leve, solta e com dinheiro no bolso. Ou na bolsa, né? Eu posso fazer um comentário, pessoal? Por favor. Pois não? O que incomoda tanto a minha pessoa, e já ouvi de vários outros colegas o mesmo fato que eu, tá? Sim. Eu hoje, se tivesse recebido esse meu precatório, eu com certeza teria quitado os débitos que eu tenho junto ao BRB. Porque o nosso salário não é um bom salário. Principalmente depois de aposentado. Eu já estou com mais de 13 anos de aposentada. Então, eu vivo fazendo e renovando empréstimos do BRB. Hoje eu tenho 9 empréstimos do BRB. Eu não precisava estar com a corda no pescoço, não, junto a essa instituição financeira, se eu tivesse recebido o que eu tinha direito.
Pois é, agora quantas pessoas como a senhora estão nesse Muitas. patamar? Pelo menos as que eu conheço e convivo, muitas têm a mesma queixa que eu. Que pelo menos com o BRB não estariam. Pois é. E a senhora trouxe alguém aqui com um caso semelhante. Nós temos um grupo de trabalho que trabalhamos junto com essa pessoa que nos levou, que me levou a entender o que tinha acontecido com o meu precatório. E no desenrolar destes anos, já tem aproximadamente 5 anos ou um pouco mais que a gente tem este grupo de trabalho ativo, se reunindo semanalmente para ver o andamento de tudo isso, como que está a sua situação. Nós perdemos 3 colegas deste grupo. E um deles, muito chegado a mim, nós temos também, por essa pessoa que orienta o nosso trabalho, ele estende aos herdeiros a situação que está. Então, eu convidei um herdeiro para vir comigo. É o filho da nossa companheira Irma, que se foi há 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, que ele gostaria também, que eu gostaria que ele falasse sobre a situação da tua mãe, né, Adriano? Seria muito interessante. Adriano Reis, né? Isso. Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. E é um tema que realmente mexe com a gente, porque são muitos sentimentos, né? Sim. Como é que é? Conta esse lado da sua mãe. O que aconteceu, como aconteceu, o que ela esperava que acontecesse? Boa tarde, Doni. Boa tarde. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando. Boa tarde, Thelma. Sou muito grato, muito feliz porque vocês nos abraçaram até num momento muito difícil, complicado lá do velório. Até então, só meu irmão que acompanhava, não acompanhava. Mas eu achei bem louvável e bem bacana a forma que vocês me abordaram lá. Logo em seguida ao enterro, eles me chamaram no canto e falou que a gente tinha o direito disso. Uhum. E através disso, através da Thelma, do Amarildo e do grupo deles, nos acolheu muito bem, nos abraçou muito bem. Minha mãe vivia nessa luta, né? Com a Thelma aí também, ela foi a vítima também da Ciatói. Uhum. Minha mãe não sabia que foi lesada, né? Que venderam os precatórios dela. E nesse meio desse processo ela descobriu isso. Como também a Thelma descobriu e mais de 2.000 pessoas descobriram isso aí. Minha mãe vivia praticamente igual a Thelma está falando. Devendo ali no banco, né? Negociando aqui, negociando ali. E numa expectativa muito grande, né? De receber os precatórios dela, que por direito é dela. Sim. E tiraram dela a força, porque ela não teve nem oportunidade de negociar nada, né? Uhum. Já vendeu, ela só ficou sabendo que foi vendido. E eu ouvi ela falando muito sobre isso, pelos planos, os que ela tinha de pegar o dinheiro, pagar uns empréstimos, comprar um apartamento. Uhum. E aqui nós estamos aqui hoje, né? Nessa luta, esperando que tenha justiça verdadeiramente, né? Porque, como você citou aí, né? Tá comprovado que foi vendido, né? Os precatórios, isso aí já tá certo. Está comprovado o furto qualificado. Sim. Ou seja, a presidente interina cometeu crime. Sim, sim. E nós estamos aqui como herdeiro querendo só algo que se chama justiça. Nada mais do que isso. Nós não queremos R$1 mais, nós só queremos o que é nosso por direito. E eu creio e tenho certeza que nós vamos ter êxito nisso, porque nós temos pessoas muito honestas, que tá abraçando mesmo essa causa. Não só a minha, como de todos mesmo, né? Eu vejo esse empenho lá, eu tenho ido nas reuniões. Nós não podemos deixar de parabenizar todos esses que estão na frente, porque nós sabemos que é árduo, está sendo árduo, mas nós vamos ter vitória sobre esse processo, porque nós cremos na justiça e nós cremos na justiça de Deus. Que essa é implacável. E vai dar tudo certo e nós vamos dar êxito. É isso. Nós esperamos ter vitória e nós cremos que nós vamos ter. É isso. Adriano, é o seguinte. Em fevereiro, dia 26 de fevereiro deste ano, 2024, um grande grupo se reuniu lá no auditório, não foi? Da Associação Comercial do Distrito Federal. Sim. E esse grupo organizou uma AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária. Sim. Havia número suficiente, de acordo com o estatuto, e ali foi eleita uma diretoria, uma junta governativa, né, provisória,
E essa junta elegeu como presidente Amarildo de Souza Carvalho, né? E esse grupo destituiu a presidente Marli Rodrigues. Sim. O que aconteceu na sequência? Imediatamente ela ingressou na justiça, lá no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e levantou uma série de questões sem pé, sem cabeça, outras falsas, outras com claro intuito de atrapalhar o processo. E aí o Amarildo recorreu, e aí o juiz, doutor Acélio, né, deu uma liminar para ela. Ela continua lá, em cima de uma liminar. Aliás, ela está acostumada a ganhar liminares, né? Sim. Há muito tempo. Então ela está lá, gastando, né? Não dá nenhuma explicação, não paga o que der, o que roubou, e vai por aí afora. Aí o grupo recorreu também, e agora, no mês de setembro, Thelma, no mês de setembro, né, acho que foi dia 9, dia 3, não sei, dia 3 de setembro, teve uma audiência para ouvir as testemunhas e tal. Havia um grande número, quase 100 pessoas lá de fora protestando, exigindo justiça. E aí as pessoas se reuniram lá fora, as testemunhas de acusação e defesa entraram, mas a Marli não apareceu. Está nem aí para a justiça. Ela zomba da justiça. Ela brinca com a justiça. Ela acha que pode comprar o silêncio de todo mundo. E quando não compra, ela zomba mesmo. Essa é a verdade. Aí, lá ficou explícito que, de um lado, havia aquelas pessoas que foram, digamos assim, não digo nem enganadas, elas foram roubadas, Sim. nitidamente roubadas, né? Sim. Que a polícia diz que foram furtadas, não, furto qualificado. Mas para mim, bandido é bandido e roubo é roubo e ponto final. Sim. Então, de um lado, você tem pessoas que foram enganadas, roubadas, e do outro você tem uma pessoa que está à frente de um sindicato que deveria proteger, ajudar, Cuidado. né, amparar os sindicalizados, mas que não faz. Ela faz politicagem, né, que é abraçar políticos aqui, dizer que está defendendo a causa, quando na verdade ela está afundando o Sindsaúde e está afundando o sonho de muita gente que merecia estar agora na idade, na melhor idade, deveria estar pelo menos sem dever a banco, com as contas pagas, agora que foram ludibriadas, enganadas e roubadas. Então as pessoas, existe aquele sentimento assim de injustiça, né? Total. Aí o que acontece? Os advogados levaram lá, apresentaram todas as provas. Aí o juiz marca uma nova data. Ok, ouviu, beleza. Ficou comprovado que o que ela alegava era mentira, uma grande mentira, né? Era que quem estava atrasado, quem estivesse atrasado com as mensalidades, não poderia votar nem ser votado. Não existe isso. E todos estavam em dia. Tinha 4 mil e tantos sindicalizados. Exatamente. Que ela nunca provou. Ela nunca provou. Nós provamos que são 3 mil e pouco. Resumindo, tudo que ela falou se provou o contrário. Aí marca uma nova sentença. Um novo dia para a sentença. Aí sai a sentença. Mas faltando 5 dias, uma semana antes, o juiz Acélio, que era o substituto, simplesmente passa para o titular, doutor Fernando. E o doutor Fernando vai lá e dá uma decisão muito sem pé, sem cabeça, total, que parece que nem leu. Eu acho que nem teve tempo de ler tudo. E aí os advogados recorreram novamente e agora se aguarda uma nova decisão que seja justa. Porque até agora o que a gente tem visto é o seguinte: a Marli tem ganho tempo na justiça, enquanto isso ela afunda o sindicato e ela termina de destruir sonhos de muitos sindicalizados. Eu te pergunto, então, como é que você se sente diante de tanta impunidade, tanta injustiça, de tanto jeitinho da parte dela,
em detrimento aos interesses dos demais sindicalizados? Frustrada, frustrada demais, injustiçada, traída. Deixa eu procurar aqui nos meus alfarrábios alguns títulos a mais para expressar a tristeza que a gente tem, né? E sem contar que eu nem citei, mas me recordei aqui, enquanto o Adriano estava falando, como herdeiro, que nós temos no nosso grupo pessoas, filhos de vítimas que já foram embora e que foram vendidos os precatórios depois deles terem morrido. Meu Deus do céu, mais um crime. Mas, não é um ou dois, não. Pelo menos que eu estou me recordando agora, tem pelo menos 5 ou 6 Meu Deus do céu. pessoas que a mãe ou o pai trabalhava na secretaria e que foi vendido o precatório deles e na data da venda eles já não estavam mais aqui, já haviam morrido. Então, quer dizer, Isso é é uma grave. sensação de frustração muito grande, de impunidade. É. E outra coisa que eu gostaria de citar aqui é que desde que a dona Marli Rodrigues assumiu o Sindsaúde, não existe nenhuma prestação de conta do dinheiro que ela gasta. E é Não uma tem, né? coisa que eu, enquanto sindicalizada, me sinto frustrada demais. Meu Deus, a gente paga sindicato que eu retornei e tudo, é muito complicado. Pega o dinheiro da gente, vende o nosso precatório, esse dinheiro nunca entrou no sindicato, você foi direto para contas pessoais, como você citou aí, e eu e tantos outros, 2.400 e pouco, foram vendidos para a Ciatói. Eu acredito que tem no mínimo mais uns 1.500 que foram vendidos para outras empresas existentes e fantasmas. Porque na pesquisa se descobriu, que a Marildo fez, se descobriu que os endereços de quem comprou o precatório vai dar um terreno vazio, numa empresa, num açougue, numa quitanda. Não existe, de fato, Gente. escritório desses vendedores, desses compradores dos precatórios, Sei. né? Então a frustração, Doni, é muito grande. Você tem uma ideia em valores atuais, quanto seria? O que, o valor total ou Total dos precatórios? o individual? Não, total. Ah, não tenho ideia. Não, eu acho que é um número que eu não consigo pensar na minha cabeça. É um número grande, é um valor muito grande, gente, que não são poucos. Não são poucos as pessoas que foram lesadas, foram traídas de verdade. Porque nós confiamos no nosso líder sindical, que no caso era a dona Marli Rodrigues, a minha presidente, Uhum. e que eu acreditava da E pessoa passou dela. procuração para os Que advogados estava, dela. claro, teu e vários outros. Nós acreditamos de fato que estavam fazendo o trabalho em prol do sindicalizado. E constatamos que é pelo sindicalista e não pelo sindicalizado, né? No dia 19 de setembro, agora, recente, a Marli fez né, quis fazer um oba ali em frente ao Buriti, fez lá um panelaço de 4 panelas, né, porque ela não reúne gente, ela não tem nem gente mais com ela. Aliás, eu soube que a diretoria também, não tem quase ninguém da diretoria, De toda. né? Tem 2 ou 3 pessoas com ela. E ela foi fazer baderna lá na frente do Buriti, e ela é do mesmo partido, MDB, mesmo partido do governador, tá? E ela foi presa por desacato. Exatamente. Mas ela ficou pouco tempo presa, viu, Adriano? Foi rapidinho, tá? Só que ali ficou revelado que ela não tem mais a blindagem, a proteção que ela achava que teria, Sim. né? Porque nenhuma autoridade em sã consciência vai querer abraçar uma pessoa que roubou o próprio sindicato. Simples assim, Acreditar e confiar. concorda? Eu imagino lá o governador abraçando a Marli hoje, ou então o deputado ou senadora abraçando a Marli, que é defensora de quem? Quem Marli Rodrigues defende? Eu tenho ouvido muitos relatos, mas muitos relatos, de sindicalizados, cada um com uma história pior do que a outra. Tem gente pensando em suicídio. E já houve. Tem gente que está doente. Aliás, muitos doentes. Né, Theo? Tem muita gente que quando vê a Marli vomita, passa mal. Sabe por quê? Porque é indigesto. Você vê uma pessoa melhorar de vida, ficar rica da noite para o dia, em detrimento daqueles que ela deveria estar defendendo e não faz. É muito triste que a gente tem visto, e eu, quando eu ouço essas histórias, eu me coloco no lugar das pessoas, né? Então, né, igual o Adriano, poxa,
A mãe tinha um direito, não viu o direito. Se foi, agora o filho tem que lutar, sendo que se o TRT fosse mais célere, se fosse mais responsável diante de um caso desse que tem uma proporção, né, um apelo social muito grande, as coisas já podiam ter sido resolvidas há mais tempo. Tá? Mas falta o quê? Você vê um judiciário sofrendo de letargia, você vê um judiciário que parece gostar de abraçar os poderosos e ignorar os fracos, os necessitados, os carentes, os humildes, aqueles que bancam os poderosos. Porque quem está aqui embaixo, aqui no meio, é que trabalha, paga imposto, para quê? Para pagar os salários dessa turma. Nós temos o judiciário mais caro do mundo e o mais ineficiente também. Nós temos só no Brasil que existe um TSE. Para que TSE? Se muitas brigas acabam no judiciário normal, para que você ter um TST com tantos ministros lá, com tantos assessores e tal? Então você vê que o Brasil está na contramão de tudo, inclusive corrupção. Sim. Hoje o Brasil voltou atrás, regrediu. Muito. Né? Quem está no poder defende os amigos corruptos, chegam ao ponto de até inocentá-los. Né? Daqui a pouco vão até santificá-los também. Ah, você roubou, mas agora você é santo, você esquece, está perdoado. Não é assim, gente. Então, nesse caso lá do Cine de Saúde, da gestão da Marli, o que chama a atenção é a falta de caráter dela, o cinismo e digamos assim, a inércia do judiciário. Essa mulher tinha que estar presa, gente. Acomodado, parece que está conivente. Né? Como é que você vê isso, Adriano? Sensação de impunidade total, porque, como você falou, é um direito, né? Eu preciso lutar pelo direito de algo que é meu. Pois é, é inadmissível Eu tenho que provar. que você tem o direito. É como se eu entrasse numa padaria e roubasse lá uns 10 pães e saísse, Uhum. e o pessoal lá da padaria teria que provar que eu não roubei. Pois é. Essa é a sensação. Que sensação é essa? Que justiça é essa? Como que pode ela vai fazendo, vai potencializando a maldade com as pessoas, porque isso é uma maldade. Você está matando sonhos, sabe? Você está matando sonhos de pessoas que querem ter sua casa, pessoas que querem pagar uma faculdade para os seus filhos. Uhum. E você vê essas pessoas sendo roubadas, sendo lesadas. Isso é revoltante. Tô falando como um herdeiro, isso é revoltante poder ver isso. E o que me revolta mais, quando eu vou nas reuniões, sabe o que é? Eu tô vendo um tanto de senhorinhas ali. Pois é. Eu tô falando de senhoras de 70, 80 anos, que já tá no final da vida delas, e elas estão aqui lutando, tendo que provar Por um direito, né? pelo um direito que é delas. Não é possível que ninguém tá vendo isso. Não é possível, porque as provas estão aí. O que tem que fazer mais para provar? Basta ler os noticiários. Né? Naquele dia, teve um assessor lá do juiz que desceu lá, foi lá, ouviu um pouquinho e tal, mas eu queria que o juiz descesse, saísse do gabinete, fosse ouvir os relatos e ver as lágrimas de quem estava ali na frente, naquela manhã, pedindo, clamando por justiça. Cada um que você conversava tinha uma história para contar. E o que mais doía ali naquela manhã, sabe o que era? Aquela sensação de impunidade. E a pessoa que recorreu deveria estar lá, mais uma vez zombou da justiça, não deu as caras, sequer mandou dizer por que não foi, né? Não deu nenhuma justificativa. Sim. E ficou por isso mesmo. Então, a justiça tem hora que ela tá zombando dos trabalhadores. Está zombando. Que nós temos que provar que somos inocentes. O direito é meu, eu tenho que provar que o direito o direito é de vocês. Vocês é que têm que provar que estiveram lá, que voltaram lá, que pediram a saída dela. Vocês é que têm que fazer tudo. Agora, a justiça é incapaz de olhar, peraí, essa mulher, não, a polícia indiciou. Ah, mas está prescrito. Mas peraí, o Ministério Público recorreu? Vamos ver se recorreu. Não, peraí, ela vai ter que
dar esclarecimentos. Realmente levou. Cadê a que não é polícia dela. para prender? Por que a justiça não faz uma busca e apreensão na casa dela, dos parentes dela? Porque, de novo, né? Porque a justiça não vai e bloqueia os bens dela. E a própria justiça já sabe que ela usa terceiros, né? Deveria blindar, e a justiça deveria ir atrás do tesoureiro dela, que está lá há 12 anos. É mesmo. É o mesmo tesoureiro, amigo, defensor dela. Gente, nós estamos falando de injustiça. Que compareceu na audiência. Entendeu? E o cara é tão cara de pau que compareceu à audiência e não falou quase nada. Só falou que está lá há muitos anos, né? Ele não tem nem o que falar, né? As provas estão aí, né? A verdade é que não tem nem o que falar, né? Então, Eu perguntava, ele dizia, não sei, é verdade, não sei. não sei, não, você estava lá. Como é que foi lá? Como é que foi isso? Esse momento que eu estou citando, eu posso citar porque eu estava presente. Eu fui uma das testemunhas da audiência do dia 3. E o nosso advogado fez o comentário com o juiz que só do Amarildo havia sido descontado por 3 meses consecutivos 2 mensalidades do Cine de Saúde, mesmo tendo alegado anteriormente que ele estava em débito, né? E ele provou que não estava em débito. Isso. Aí o juiz perguntou ao tesoureiro que estava presente na audiência, o Agamenon Torres. Aí ele olhou bem para o marido e falou, é mesmo, cara, eu não estou sabendo, não. Como que como tesoureiro da instituição ele não sabe que estava descontando dobrado por 3 meses consecutivos? Então é complicado, né? Aí E o juiz, isso na frente do juiz, né? Para o juiz. Para o juiz, Falou, cara, não estou sabendo não sabia. Falou para o juiz e falou. E o juiz perguntou, e o senhor? Aí ele olhou de novo no processo e falou, mas o senhor não é o tesoureiro? Ele falou, sou. Desde quando? Desde a década de 90, 98, por aí mais ou menos. Meu Deus, ele não sabe de nada. E o juiz ainda ficou olhando, falou, mas não é 4 anos o mandato? Aí ele percebeu que algo não deveria ter sido dito, né? Mas, então, esse assunto, ele irrita. A gente acha a coisa sabrosa, a gente chora para não rir para não chorar. Você tem ouvido muitos relatos lá dentro. Você tem... Gente, colegas assim que, como você citou aí, nós sabemos de vários que tentaram suicídio. De fato, não dou conta mais. A última que foi embora do nosso grupo, a Fátima Matinada, um filho problemático com dependência, me ligou à noite, conversou comigo. Quando foi 6 horas da manhã, eu vi no grupo que ela tinha ido embora. Eu levei um susto. Teve uma crise de asma, estava com uma crise de herpes zoster há mais de 4 meses instalada. Teve uma crise de asma, não suportou. Quando o bombeiro chegou, ela tinha feito uma parada cardiorrespiratória e foi embora. Meu Deus. Então, quer dizer, tudo em desespero, porque estava trabalhando só de TPD, porque o salário não dava para pagar as contas. Você faz parte da diretoria da junta governativa, certo? Faço. E aí eu te pergunto, vocês recorreram, né? E agora estão aguardando uma nova decisão. Uma nova decisão para avaliação do juiz que deu a sentença indeferindo em nosso favor, que nós achamos absurdo, né? Com todas as provas que estão lá. Ele ignorou. Ignorou completamente. A meu ver, me perdoe, mas eu acredito que, no mínimo, não foi lido. No mínimo, não foi visto. No mínimo. É o meu ponto de vista leigo. O que me estranha é o fato do juiz que pediu tantas coisas para vocês, né? Tudo foi comprovado, entregue. Na hora de julgar, passou para outro. Passou para outro. Ele estava desde fevereiro acompanhando o nosso caso, desde que iniciou. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Chega final de setembro. Segurando o processo. Para que meados de setembro ele entrega para o outro, que o outro, pelo prazo também que deu a sentença. Eu acho que o doutor Fernando nem teve tempo para ler. Não teve tempo para analisar e nem ler. Aí vocês entraram com um recurso mostrando lá tudo aquilo, refutando. Reprovando tudo que estava com as provas dentro do processo, pedindo que fosse lido em tal página, esse e aquilo. Vocês entraram com embargos de declaração. E embargo de declaração, exatamente. E esses embargos só para mostrar para o juiz, o senhor equivocou aqui, o senhor errou ali, presta atenção aqui, Acho que não foi observado. Foi observado, entendeu? Vamos ser educados, né? Então nós esperamos que o doutor Fernando tenha a sapiência, tenha a decência, tenha a complacência e principalmente aquele senso julgador de ver o que é certo e o que é errado. E um pouco de empatia com tantas e tantas vítimas. São mais de 4.000 pessoas contra um.
que está continuando a levar vantagem. 50 mil pessoas que foram lesadas. Assim. No mínimo, No mínimo. lesadas, e tem uma pessoa só levando vantagem sempre. O que eu estou vendo é que ela continua levando vantagem com toda essa E ninguém para a prorrogação. mulher, ué, que isso? Ninguém para. E tudo que ela apresentou no processo, em nada foi pedido prova para ela. Nós é que tivemos que provar que não era verdade o que ela estava levando. Idosa, né? Absurdo. Absurdo. O inocente tem que provar. Meu Mas é Deus isso do que céu. está acontecendo. E o nosso sentimento de revolta é muito grande. Com certeza, Infelizmente, com certeza, a frustração com é certeza. crescente. Adriano, que você... Nós estamos indo para o final. Qual o recado que você quer dar? Se você pudesse sentar agora com o juiz que está com esse processo, que basta uma decisão dele, basta ele olhar com carinho, com atenção, para ele decidir afastar a Marli Rodrigues e deixar que a junta governe, o que você falaria para ele? Faria, doutor Fernando, olha o processo com empatia, seja justo com essas 4.000 pessoas, né, ou mais de 4.000 pessoas que estão aí sofrendo, que foram lesadas, roubadas, sonhos de pessoas foram destruídos, pessoas partiram sem ter a oportunidade de desfrutar daquilo que é deles por direito. Nós não queremos nada mais do que a justiça venha agir ao nosso favor. Leia o processo com carinho. Tem pessoas que estão sofrendo. Tem senhoras que estão sofrendo. Tem senhoras que precisam desse dinheiro para cuidar da saúde. Tem senhoras que querem ter uma condição melhor. É o resto da vida delas. Elas já estão no final. Elas merecem ter hoje dignidade por anos e anos se contribuindo para o Estado, para o governo. Seja justo. Olha com carinho e dê a sentença que tem que ser feita e certa, porque não tem como ela ter êxito e sucesso em tanto de coisas erradas. Nós só queremos a justiça, só isso, nada mais do que isso. E eu quero agradecer, Doni, pela oportunidade que você abriu espaço aqui para nós, podemos aqui estar falando. Que Deus te abençoe, te proteja, Obrigado. que continue sendo essa pessoa bacana, maravilhosa que você é. Quero agradecer a Thelma, que é uma pessoa maravilhosa. Quero mandar um abraço para o Amarildo, para todo o grupo lá do Precatório. Que Deus possa abençoar todos vocês. E eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos daqui, em nome de Jesus. Amém. Thelma, foi difícil falar sobre esse tema hoje, né? Foi porque o coração aperta, a angústia aumenta, não só por mim, de verdade, Doni, por aqueles que se foram ao longo desse processo, por aqueles que ainda não sabem que foram prejudicados. Esses 4.000 e poucos que a gente fala aqui são os que nós sabemos que foram prejudicados e que têm ciência. E aqueles que ainda não sabem, Meu Deus. que ainda estão por aí perdidos sem saber. Em vários grupos que eu faço parte no Zap, que a modernidade nos leva a isso, eu vejo pessoas falando: que história é essa de precatória de alimentação que eu não sei? Meu Deus. Colegas que já estão com 80, 79, 80 anos e não sabem, que foram lesados, traídos e tiveram seus direitos vendidos. Então é angustiante falar do assunto, é triste a gente observar que depois de 8 para 9 meses que nós estamos na justiça aguardando essa decisão judicial, que não deveria nem ter passado por isso, mas a contestação dela levou a esse processo, ainda estamos pendentes de uma decisão que depende de uma pessoa só. Uma caneta. Que essa canetada tenha a mão de Deus junto, que Deus haja no coração do doutor Fernando. Que ele veja Que o ele sofrimento, faça né? o sofrimento, veja o sofrimento e faça, tente fazer a coisa certa. Avalie, pense. E se fosse um parente seu aqui nesse meio, lesado, pense, use dessa forma, doutor Fernando, pense desse jeito. Analisa e veja com carinho o nosso sofrimento, que não é pouco. Eu acredito que eu estou aqui representando pelo menos, no mínimo, uns 2.500 dessas pessoas lesadas. A minha fala, eu falo por mim e por eles, com certeza. Eu fiquei sabendo que vocês, quando sair a decisão e vocês assumirem lá, todo mundo tem fé que isso aconteça, porque nós acreditamos na justiça. Sim. Vocês farão duas coisas.
eu fiquei sabendo. Primeira será expulsar de vez Não há como pensar É, diferente. a Né? criminosa. E aí, segundo, fazer uma auditoria lá dentro, para você saber se há contas fantasmas, se há contas em duplicidade. Onde foi gasto de fato os dinheiros. Ela tem gasto muito com publicidade, saber por quê, onde, como. E outras coisas que vocês, né, eu fiquei sabendo aí que vocês vão fazer uma auditoria completa. Talvez esse mas seja o maior medo devastidão, dela, né? com certeza. Descobrir pra Tudo onde vai o virá à dinheiro. tona, não tem como ficar nada A guardado. verdade nem vira à tona, engavetado. né? Com certeza. Você acredita que ela vai ser presa algum dia? Vai pagar pelos olha, crimes? Eu já não tenho nem mais essa expectativa de achar que ela vai ser presa. Eu acho que ela deveria ser presa, sim. Responder pelo que ela lesou a tantas pessoas. Mas se a justiça humana não conseguir alcançá-la, como ela consegue driblar há tantos e tantos anos, ela tem a certeza que a justiça de Deus ela não escapa, não. Porque quem planta vento, Colhe você tempestade. só pode colher tempestade. E ela vem plantando vento há muito tempo. Nem os correligionários dela estão mais ao lado dela, porque já perceberam Ninguém acredita mais nela. que não dá Ela para convoca acreditar. aí, eu vi reunião, ela convocou umas reuniões aí, 20 pessoas, 30 pessoas. Esquece. Thelma e Adriano, muito obrigado por Nós terem que vindo. agradecemos a oportunidade e seu interesse em trazer este nosso assunto. Eu gosto muito de ir na contramão da informação, né? Então, o pessoal fala aqui, peraí, gente, mas e aqui? Vamos olhar por cá, ó, Vamos ver a minoria também, né? né? Vamos ouvir aqui, né? Porque a vítima é aqui. Senão eu vou ficar igual aquele caso lá do Drauzio Varela, né? Foi entrevistar lá pro Fantástico um abusador de menino. Um travesti que abusou do menino. Mas não foi entrevistar a mãe do menino. O que aconteceu? Tempos depois, o travesti saiu e cometeu outro crime, Da mesma proporção. na mesma proporção. Então a gente tem que olhar com carinho e saber, é nítido, saber, nesse caso específico, quem é do bem e quem é do mal. Ótimo. Está na cara. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E obrigado, gente. Até mais. Obrigada a você. É isso.